Eita glória! E aí, fala abençoados, homens e mulheres de Deus, motivados, cheios de espírito, animados no Senhor e que estão disponíveis para viver a plenitude daquilo que Deus já determinou que vai ser feito na sua vida. Estou aqui hoje para mais uma live poderosa, com o coração em chamas para compartilhar aquilo que Deus tem ministrado na minha vida, tem colocado no meu coração, tem gerado clareza, né, e esse encargo poderoso de abrir a boca, né, e apenas ser um instrumento útil nas mãos dele para falar. Então eu estou aqui hoje com essa singela motivação, abrir a boca e deixar Deus falar através de mim. Tem feito isso, tem acontecido dessa forma nesses dias. Para quem não assistiu as outras lives, né, que eu fiz ontem e antes de ontem, elas já estão lá no IGTV. Foram realmente poderosíssimas, um liberar de vida, um negócio assim muito poderoso, muito edificante. Estou recebendo dezenas de testemunhos. Os comentários são impactantes, os testemunhos são impactantes, as mensagens. E eu quero te falar, acredite, a gente só está começando. Eu preparei muito conteúdo para compartilhar. Eu literalmente estou só no primeiro, que era para eu ter terminado segunda-feira, virou ontem parte 2, achei que eu ia concluir, não consegui, e vou concluir só hoje. E o conteúdo de amanhã está ainda mais poderoso. Então eu quero motivar você a viver tudo isso, amém? Para dar uma ativada na coisa, eu já sabia que a audiência hoje correria o risco de ser menor por causa das células, mas eu quero que você me ajude. Então agora vai aqui na setinha aqui do compartilhar, clica aí no torpedinho aí, para você mandar para todo mundo que você conhece, sai selecionando aí todos os seus contatos para você compartilhar. Vamos chamar o povo para conectar conosco aqui nessa live, não deixa ninguém de fora. Olha aí agora nos seus contatos, me ajuda aí, porque eu acredito que o que Deus tem para falar não é para pouca gente não, acredite. Existe um movimento de prosperidade, de unção, de apropriação das promessas que o Senhor está levantando nesses dias. Eu sou privilegiado de poder participar disso, mas você também é. Então ajuda aí, chama mais gente, sai compartilhando e chamando todo mundo. Pelo menos 50 pessoas você consegue marcar aqui no torpedinho aqui do compartilhar. Vamos lá, faz isso agora. E vamos orar, vamos começar, vamos ativar nosso coração. Eu tô aqui em chamas já, meu Deus do céu, hoje como Deus falou comigo, né? Eu tive uma atitude prática agora há pouco, dentro do que Deus falou comigo, nesse conteúdo que eu vou compartilhar com você hoje, e meu coração se enche de alegria por viver o que eu prego. Uau! Como é poderoso você colocar em prática o que você aprendeu e o que você tem ministrado. E eu quero falar hoje do que eu vivo para você. Então vamos lá, feche seus olhos aí onde você está e bora orar. Bora conectar no Senhor e ouvir no Espírito aquilo que Ele está nos dizendo, amém? Papai, eu quero abençoar cada um desses irmãos que estão online agora e os que vão assistir depois dessa live. E eu quero declarar que há poder do Senhor liberado sobre nós e há um nível poderosíssimo de unção, de clareza, de revelação, de tudo isso que o Senhor decidiu liberar sobre nós nesse movimento de apropriação, de prosperidade, de promessas e de desfrute da vida poderosa e próspera e abençoada que o Senhor tem para nós. Pai, não é teologia da prosperidade, não tem nada a ver com foco no dinheiro, muito menos em coisas, mas tem a ver com a clareza da identidade de filhos amados que receberam de graça as promessas do Senhor, cujo Senhor não tinha obrigação nenhuma de prometer nada, mas já que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir, nós nos apropriamos de todas as promessas. Não deixaremos nenhuma de fora e vamos mergulhar em todas para receber, fluir, crescer e mergulhar nisso em cada um dos dias da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Seguinte. Comenta aí agora, eu preciso que você comente, porque é o jeito que eu sei que você está falando amém para mim. Então eu quero ouvir um amém, se você está disposto a apropriar das promessas do Senhor. Então todo mundo escreve aí amém agora, só para eu saber que realmente você quer isso.
que você não está aqui só porque você não tem nada melhor para fazer, mas é isso que você está buscando. Você quer apropriar das promessas de Deus. Então coloca aí, amém, eu quero, é isso aí, tamo junto. Alguma coisa, pelo amor de Deus, escreve aí nesses comentários, ativa esse negócio, amém, bora. Bota para derreter nos comentários aí, porque isso faz com que o Instagram impulsione ainda mais e mostre para mais gente essa live. E quanto mais você comenta, caso você não saiba do algoritmo do Instagram, quanto mais quem está conectado comenta, clica no coraçãozinho para curtir e no compartilhar, mais o Instagram vai comunicando todo mundo que está online a respeito da live. Então chama mais gente para a live interagindo aqui, comentando. Amém? Vamos lá, queridos, deixa eu fazer uma breve retrospectiva aqui com você. Eu decidi compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu falei, Senhor, qual que é o nome disso? O que o Senhor está fazendo? Porque o Senhor não faz nada sem propósito, o Senhor não é ativista e nem está querendo apenas preencher nossa agenda. Eu tenho um monte de coisa para fazer, meu tempo é concorridíssimo. E por que eu estou separando tempo, preparando conteúdo e ministrando? Por quê? Por que eles estão investindo esse tempo online junto comigo assistindo? E o que Deus colocou no meu coração foi justamente isso. É que o Senhor está levantando um movimento de filhos que sabem que o Pai prometeu para cumprir, não prometeu para iludir. Meu Deus do céu. Então entenda isso. Pai prometeu para cumprir e não para iludir. Você consegue falar isso para você? Eu creio que o Deus fez as promessas que fez para minha vida para cumpri-las e não para me iludir com elas. Então creia nisso. O Pai prometeu para cumprir e não para iludir. Então, uma vez que você crê nisso, você apropria então das promessas. Então o nome que a gente pode dar justamente é esse, é um movimento de filhos que estão apropriando de todas as promessas do Pai. E uma vez que você apropria, você vai ter um estilo de vida. Qual que é o estilo de vida de quem está apropriando das promessas? E é isso que eu estou aqui insistentemente, dia após dia, compartilhando. E eu coloquei esse tema, era para ter terminado segunda-feira, o estilo de vida de quem prospera. E amanhã eu vou falar do combustível dos vencedores. Meu Deus, vai ser um negócio poderoso. E falando do estilo de vida de quem prospera, eu falei do descanso na segunda-feira, né? E na medida que eu tenho falado, tem sido um negócio assim poderoso, porque Deus toma a frente, e profecia, e visão, e vira uma loucura, glória a Deus, porque é esse que é o alvo mesmo. Vai chegar a hora que nós vamos fazer live assim, ó. Sem eu estar aparecendo. Vocês literalmente ouvindo a live de Deus. Vai ser só o Senhor ministrando, porque eu não quero que você me veja. O alvo não é o Rafael. É você ouvir o Senhor falando com você. Então, na segunda-feira eu falei de descanso. E ontem eu falei de desfrute, de constância e de comemoração. E tudo isso foi um negócio assim poderosíssimo. Eu recebi ontem um monte de mensagem de gente que foi jantar fora com família. Hoje de gente que comprou presente, comprou coisa para si mesmo, para desfrutar daquilo que queria. Já queria, tinha muito tempo, mas ficava regulando, não estava desfrutando. Mas de gente que deu presente. Ixi, um monte de testemunho eu recebi hoje. E estou empolgado porque eu creio que a aula de hoje, essa live de hoje, vai ser a mais poderosa da sua vida. Olha o tanto que eu sou arrogante, presunçoso e prepotente. Olha como que eu afirmo um negócio desse, meu Deus do céu, é colocar demais a cara a tapa, né? Mas eu acredito que se você aplicar o seu coração para o que eu vou te falar hoje, que não é da parte do Rafael Almeida, mas é da parte do Senhor, acredite, a sua vida, os seus relacionamentos, os seus resultados, o seu legado, a sua história vai ser profundamente impactada. Por isso que eu estou falando, estou insistindo com você, não fique só para você esse conteúdo. Porque todos os filhos de Deus deveriam estar crescendo na revelação de tudo isso que eu tenho ensinado. Por isso que é importante você apertar aqui no aviãozinho, compartilhar, chamar mais gente para assistir. Mas hoje, terminando então esse tópico do estilo de vida de quem prospera, a última coisa, que ontem faltava 9 minutos para acabar o tempo da nossa live, quando daria tempo de eu falar um pouco disso, mas na hora eu senti que isso funciona. Tá funcionando aí, gente, a internet? Pra mim tá dando aqui que tá caindo. Jesus poderoso, só faltava essa. Baixa a conexão da internet. Pai amado, vocês podem reiniciar pra mim, por favor? E aí, gente, voltou ou não voltou? Tá 3G aqui pra mim, com um pininho e o Wi-Fi não tá funcionando. Jesus amado.
E aí, voltou? Fala pra mim agora alguma coisa aí. Já começou a resistência. Pra você ver o tanto que o trem vai ser poderoso, é impressionante o tanto que tem resistência. Tudo que a gente faz é espiritual, nada é natural, é incrível. Tudo é espiritual. E eu orei muito hoje para Deus não deixar ter resistência. Mas o diabo ele é insistente, persistente, né? Vamos falar de uma qualidade dele, ele é persistente. Mas ele é um derrotado, ele se levanta para cair, miserável. Então vamos continuar. Enquanto tá aí, tá funcionando, tá no 3G por enquanto. Daqui a pouco vem o 4G, depois volta o Wi-Fi, mas vai funcionar. Então presta atenção, né? Se por um acaso parar de novo, eu não vou desistir, vou continuar, não desconecta. Se tiver que sair e voltar de novo, nós estamos aqui para isso. Presta atenção. Falei de tudo que eu falei até aqui. Falei do descanso, falei da comemoração, falei da constância, falei do desfrute. Mas a última coisa que eu quero falar para você hoje, que é o estilo de vida, que na minha opinião é o maior estilo de vida de quem realmente é próspero, é que essa pessoa anda no caminho da honra e da generosidade. E eu sei que, de cara, tem gente que se levantou ultimamente para atacar quem fala sobre honra, porque literalmente não teve revelação sobre isso. E eles falam, é a teologia da honra, é a mensagem da honra, é não sei o que da honra, colocando como algo negativo, pejorativo. Mas olha, eu quero falar algo para você hoje na presença do Espírito Santo, do que Deus falou comigo hoje, de que eu só estou desfrutando do que eu tenho desfrutado. Só estou entrando pelas portas que Deus tem aberto diante de mim. Deus só tem me abençoado nessa medida, porque literalmente eu tenho perseverado no caminho da honra. A resistência, o ataque, tudo isso para sair do caminho da honra é enorme. Voltou? Fala aí para mim, gente, se voltou. Como que tá funcionando, se não tá. O molho daqui é aquele lado. Mas e aí, travou aí? E aí, tá funcionando ou não tá, Jesus amado? Alguém fala aí, voltou? Voltou. Então vamos lá. Então presta atenção, o que Deus falou comigo é isso. Eu tenho perseverado no caminho da honra. E na medida que eu tenho honrado a quem eu devo honra, e que eu tenho ampliado o nível de generosidade e do compartilhar do que eu tenho recebido, Deus me dá mais. Agora olha para mim, porque eu vou falar algo muito sério para você na presença de Deus, irmãos. Falo isso com encargo no meu coração. Você precisa abrir os seus olhos e o seu coração para esse assunto. Por quê? Porque isso é algo intolerável aos olhos de Deus. A desonra é algo que agride diretamente o trono de Deus. Você vê Moisés fazendo besteira e Deus não tratando com Moisés, mas na hora que a irmã dele se levantou contra ele, Miriam pegou lepra. Você vê um monte de situações ao longo da Bíblia de pessoas que até poderiam ser tratadas por algo que fizeram, mas quem tocou nelas, por estarem na posição de honra, foram disciplinadas, e elas não. E por quê? Porque Deus tem um compromisso com isso. É impressionante a clareza de Deus a respeito daquilo que você precisa priorizar. Por quê? Porque presta atenção, irmãos, presta atenção. O Senhor está falando com você nessa noite. Enquanto você não tiver clareza de uma ordem que Deus estabeleceu na sua vida, de por onde vai escorrer a bênção dele para te alcançar, e você não se encaixar perfeitamente dentro dessa ordem, um pouquinho para o lado que você tiver, o óleo da unção já não te alcança. Então presta atenção, porque enquanto você não for discípulo de alguém, e enquanto como discípulo dessa pessoa você não honrar essa pessoa, a unção de Deus que está vindo sobre essa pessoa, que tem alcançado ela, não vai te alcançar. Mas da mesma forma, se você não honra os seus pais, você está desobedecendo uma ordem direta que Deus te deu. Se você não honra o Senhor, se você não abençoa quem está precisando, se você não expressa a sua natureza celestial de alguém que é generoso, tudo isso tira você 1 milímetro que seja desse canal para receber a unção, a capacitação sobrenatural do alto, para desfrutar da plenitude daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então eu estou falando aqui, irmãos, eu estou falando um dos assuntos mais sérios que eu poderia estar te falando, que eu poderia usar a internet aqui para te falar, mas também é uma das maiores chaves para que você consiga acessar o cumprimento pleno das promessas de Deus para sua vida.
É uma das maiores chaves para que você consiga acessar a prosperidade plena. É você ser alguém que honra e é generoso. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, tem uma coisa que muito pouca gente junta os textos. Eu fico encabulado tanto que tem gente que é bom para tirar o texto do contexto. Então ele pega um versículo da Bíblia, olha para ele isolado e tira totalmente do contexto que ele estava. Então quantos que nunca ouviram um versículo que diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Só que aí, presta atenção, esse texto está incluído num contexto. Você não pode desconectar ele. E qual é o contexto que a Bíblia está dizendo disso? Está lá em Gálatas, no capítulo 6, o versículo anterior. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 6, deveria ser para você uma bússola, para que você não perca favor na sua vida, para que você amplie o nível de desfrute das promessas de Deus, e para que você receba cada vez mais prosperidade. É você andar no que Gálatas 6,6 está te falando. O que fala? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Porque não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Agora pega a revelação aí. Vamos entender. Deus colocou alguém na sua vida para te instruir. Essa pessoa foi colocada pelo Senhor numa posição de influência sobre a sua vida. Uma posição onde ele libera algo sobre você e você recebe dele. E na medida que você recebe dele, dessa pessoa que Deus colocou sobre você, seu pastor, seu líder, seu patrão, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, alguém que Deus estabeleceu na sua vida para ser bênção, para te instruir em algo, para te impulsionar para viver o que Deus quer para você. Na medida que então você coloca em prática o que está vindo do alto sobre você, ou seja, essa unção escorreu e te alcançou, e você coloca em prática, você foi abençoado. Porque, olha, tenha revelação nisso, em nome de Jesus. Eu quero orar por isso agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, dá revelação. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos agora, porque eu vejo com clareza tudo isso que eu estou falando, mas é incrível quantos não veem. Então, Senhor, vai agora e tira as escamas dos olhos. Tira todo preconceito, tira toda avareza, tira todo conceito equivocado a respeito de honra e traz revelação agora, em nome de Jesus. Irmãos do céu, eu não estou conseguindo falar por falar, eu não estou aqui cumprindo tabela, eu já não sei nem se vai dar para terminar o assunto hoje, mas em nome de Jesus vai dar. Porque meu coração está aqui. Se vocês entenderem. Se vocês entenderem como eu entendi, como muitos já entenderam, vocês vão desfrutar, vocês vão acessar as riquezas, as promessas, a prosperidade, a bênção, a multiplicação, a frutificação, o descanso, o crescimento, tudo isso vocês vão tomar posse. Então, por favor, em nome de Jesus, não seja natural ouvindo o que eu estou te falando hoje, isso é do céu para você. Mais uma vez, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Agora presta atenção, porque na medida que você recebe algo de quem está acima de você, que liberou sobre a sua vida e você recebeu porque você está conectado e essa unção escorreu e te alcançou, já tem algo bom que veio sobre a sua vida. E agora o Senhor está falando, pega um pouco desse bom que você está recebendo e compartilha com quem te instruiu. Agora é impressionante quanto alguns não compreendem que só estão desfrutando de algo bom porque receberam primeiro algo de alguém primeiro, antes. Você só está desfrutando do pouco que você está desfrutando porque numa medida você deixou alguém te influenciar. Você creu corretamente aquilo que te ensinaram. E na medida que você creu, a bênção te alcançou. Pronto. Você entendeu isso? Você foi alcançado porque você creu em algo que alguém te ensinou. Você foi instruído na palavra, creu e recebeu algo bom. Agora presta bastante atenção em nome de Jesus. Entenda isso agora. Para que você amplie
para que você cresça agora em crescer, em multiplicar isso de bom que você já recebeu, e você aumente agora a proporção daquilo de bom que você pode vir a desfrutar. O Senhor está condicionando isso ao você andar no caminho da honra. Então você vai incluir na bênção aquele que te instruiu. Então entenda o seguinte, você recebeu até aqui. Certo? Você recebeu até aqui. A unção veio, te alcançou, você cresceu e chegou até aqui. Se você não tornar participante das coisas boas que você recebeu, aqueles que te instruíram, você vai parar por aqui. Mas na medida que você torna participante, você amplia e vai receber mais. Tornou mais participante, vai receber mais ainda. Você está conseguindo entender isso? Você está conseguindo olhar pelos olhos da fé e compreender essa chave poderosa que a bênção libera, que a honra libera, essa medida de bênção sobre a sua vida? Agora, pastor, qual que é a ligação do versículo 7? O versículo 7, ele é a ligação com 6, porque ele faz essa junção do seguinte: você recebeu uma medida de algo bom, porque você está conectado aqui, essa unção te alcançou. Você incluiu nas bênçãos aquele que te instruiu, seus pais que pagaram seus estudos, seu pastor que te instruiu, seu patrão, seu professor, quem te abençoou, quem te colocou nesse caminho, quem te impulsionou. Você chegou aqui e você incluiu, certo? Aí o versículo 7 vem e fala: não se engane, de Deus você nunca vai zombar, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. Agora presta atenção, porque essa é a próxima revelação que você tem que ter. Você chegou até aqui, incluiu na bênção. E o que Deus está falando? Você nunca vai vir diante de mim para zombar da minha cara. O que esse texto está querendo dizer, quando você olha o contexto e clica na palavrinha do zombar, quando você clica no original para entender o que ela significa, o zombar aqui, de Deus não se zomba, não está falando do tipo de zombaria que você está habituado, de achar que é falar mal de alguém, de fazer piadinha, de escarnecer de alguém. Não, não é isso. Quando você clica no original, você vai ver, esse zombar é de comemorar na cara. Como assim? É de você chegar para alguém e falar que ganhou dele. Você entendeu? Então o que a Bíblia está dizendo é: não se engane. Você nunca vai ganhar de Deus. Não se engane, você nunca vai chegar na cara de Deus para falar: eu sou mais generoso que você. Eu abençoo os outros mais do que o Senhor. Eu honro e eu abençoo e eu torno participante e eu ganhei do Senhor. Não se engane. Você nunca vai comemorar na cara de Deus, você nunca vai ganhar de Deus. Porque na medida que você semear, você vai colher sempre uma medida superior. Porque você nunca vai ganhar de Deus. Então, na medida que você abençoa, na medida que você honra, na medida que você é generoso, na medida que você não se desvia daquele que vem te pedir, na medida que você abençoa o que está necessitado, na medida que você expressa a identidade de Deus na sua vida e as características do Senhor sobre você, porque se tem alguém que tem características, né, que eu estou falando aqui do estilo de vida de quem prospera. E aí eu queria chegar nesse ponto com você. Até respira um pouco aí, respira um pouco. Aleluia. Não vamos parar, não. Você quer crescer mais? Você quer receber mais? Porque tem mais revelação da parte de Deus para você. Se você quer, escreve aí no comentário. Fala: eu quero. Eu quero aprender tudo sobre honra. Eu quero aprender tudo sobre generosidade. Escreve aí. Porque na medida que você escreve, o Instagram manda para mais gente para eles virem assistir. Eu quero transbordar, eu quero multiplicar, eu quero avançar. Então presta atenção. Oh Deus, eu vou ter que parar aqui, eu sinto de orar mais uma vez. Mas eu quero orar agora porque na medida que eu estou falando, eu vejo claramente, com os olhos do Espírito aqui, Deus me mostrando que na medida que eu estou te falando, existe uma interferência na conexão. Porque você está ouvindo a minha voz, mas o diabo está lançando seta na sua mente. Você não está conseguindo prestar atenção em tudo que eu estou falando e não está conseguindo ter plena revelação do que eu estou dizendo. Porque ao mesmo tempo o diabo está falando outra coisa para você. Está falando que se você honrar, você vai ficar sem. Está falando que se você for generoso com quem está precisando, você vai desinterar o que você tem. Você vai perder, você não vai ganhar mais, Deus não vai te dar. Está tendo interferência. Você não está conectado só no que eu estou te falando. Mas eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora todo ataque do inferno contra a mente, o coração dos meus irmãos. Eu quebro, desfaço, anulo e repreendo agora em nome de Jesus
Caia por terra todo espírito das trevas de desonra, de deslealdade, de independência, de avareza, de indiferença, de dureza de coração. Caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Para que cada um que está conectado comigo, online ou que vai ver depois, seja liberado para avançar nesse estilo de vida de quem prospera e acessar a plenitude das promessas do Senhor para a vida deles, em nome de Jesus. Senti que algo aconteceu no mundo espiritual, presta bastante atenção. Na hora que eu estava falando aqui para você, eu percebi como se tivesse literalmente uma interferência de sinal. Mas não como um rádio, mas como TV. Uma imagem aparecendo por cima da outra e embaralhando, você não conseguindo prestar atenção no que eu estou te falando. Mas enquanto eu estava orando, eu senti que foi liberado isso. Caiu essa seta do inferno. Então presta atenção agora. Porque agora, como diz o outro, agora vamos começar de novo. Você já entendeu, até aqui você já entendeu. Na medida que Deus está te dando algo bom, e Ele está te dando porque você está conectado abaixo de alguém, você está debaixo da influência de alguém, você está tendo acesso a alguém que está liberando a palavra, que está te influenciando na palavra, que está ministrando vida, que está gerando fé no seu coração, que está te levando no caminho de crescer, de multiplicar, de avançar. Na medida que você está nesse caminho, conectado, a unção te alcançou, você desfruta de algo bom. Chegou aqui, você vai tornar participante quem te instruiu. E quanto mais você faz, mais Deus vai te dar, porque você nunca vai ganhar de Deus. Nunca por você. Nunca você vai ganhar de Deus. Agora presta atenção, porque a ampliação desse entendimento, a ampliação dessa... A internet de novo aqui querendo resistir, mas não vai vencer. A gente tem internet fibra, link dedicado. Paga R$ 1.400 por mês de internet e não está prestando. Se isso não é espiritual, não sei mais o que é espiritual. Você vê o tanto que é literalmente tudo que a gente faz é espiritual. Mas vamos para o 3G aqui, vamos ver se funciona. Então presta atenção no que eu estou te falando. Voltou aí? Alguém dá sinal aí, fala aí, voltou. Vê para mim aí, Michel, por favor, se está funcionando. Oh, Jesus, em nome de Jesus, libere essa internet, Senhor da glória. E aí, alguém fala aí, voltou, não voltou? Fala aí, gente. Não desconecta, não. Não para, não. Tá 120 pessoas aqui. Mas eu tô falando ou eu tô travado? Tá travando, não. Então vamos lá. Vamos continuar. Não tô ouvindo mal. De novo, internet de R$ 1.400 por mês, link dedicado, tá travando. Se isso não é espiritual, não sei mais o que é. Você vê o tanto que o que eu tô falando, eu tô tocando em algo seríssimo. E eu falo isso na presença de Deus. Eu estou tocando em algo que tem poder de mudar a sua história mesmo. Então agora entenda, vamos lá. Você teve acesso a algo bom, tornou participante quem te instruiu. Deus vem te dar algo ainda maior. Pastor, mas quanto a mais Deus vai me dar? Quanto a mais você acha que você vai receber? Quem é que vai determinar o limite disso? Olha, irmãos, eu vou falar algo de novo aqui. Eu sei que fica parecendo pedante, porque eu falo isso 80 vezes ao longo da aula. Falo na presença de Deus. Tudo que eu estou falando é na presença de Deus mesmo. Mas presta atenção, porque não sou o Rafael falando, é o Senhor falando para você. E a afirmação que eu vou fazer para você aqui agora, irmãos, ela tem uma implicação tão poderosa, ela mudou minha vida, mudou minha história. Eu tenho vivido dia após dia coisas mais poderosas do que o dia anterior. Uma bênção crescente, abundante, transbordante. Acredite, porque eu entendi isso. Quem determina o limite do tanto que vai desfrutar das promessas de Deus não é o Senhor. Somos nós. É nós que decidimos acomodar antes de Deus ter cumprido tudo que Ele queria fazer na nossa vida. Quando a Bíblia diz que a medida de bênção que Deus vai fazer na nossa vida, porque olha aqui de novo, o Gálatas 6, né? 6 e 7. E aí o 7, não vos enganei, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear também vai ceifar. Você vai colher, mas você nunca colhe na mesma medida. Um outro texto fala o quê? Que você vai semear, e qual que é a medida que você vai colher, gente? A Bíblia fala uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Agora presta atenção, porque eu estou falando com homens e mulheres de Deus. Estou aqui olhando nos seus olhos para falar para você, e você vendo minhas rugas aqui, marcas de expressão dos 39 anos de idade. Então está chegando, a idade está chegando. Presta atenção no que eu vou falar para você.
Deus falou que vai te dar uma medida de bênção recalcada, ou seja, tem que apertar para caber mais, sacudida para encaixar, mas que na hora que ele vem colocar o que ele tem para colocar nas suas mãos, ele não vai colocar até encher, ele vai colocar para transbordar. E eu já falei isso antes de ontem. Tem muitas formas de transbordar. Se eu pegar essa garrafa aqui e colocar debaixo de uma torneira, mas se tiver só um filetezinho de água, vai transbordar. Em algum momento vai encher bem devagarzinho, até que depois, na mesma proporção que está entrando de água, vai sair bem pouquinho. Vai molhar um pouco em volta. Depende de onde você estiver. Em Goiânia, nesses dias de calor, na hora que sai já evapora, porque está muito calor. Agora presta atenção, porque o que Deus tem colocado eu aqui, diante de você para falar, é que o que Ele vai fazer na sua vida não é um filetezinho de água, não é um fiapinho de água, não é gotinha de vez em quando, mas é você debaixo de uma cachoeira, aonde é literalmente aquela mangueira de bombeiro, que na hora que abre, que a água vem bater, explode, vai água para tudo que é lado. E você vai transbordar não só em quem está perto de você, mas vai jorrar tão longe, que você vai impactar a vida de gente que você nem conhece, que está distante, que você nem sabe de onde que veio. Então agora eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder honestamente, diante de Deus. Você vai escrever aqui no comentário que é para eu saber se você crê nisso. E a pergunta que eu quero te fazer é: você crê realmente no que a Bíblia diz em João 10:10? Aonde Jesus vem e fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Vida que transborda. Eu quero perguntar, você crê nisso? Responde aí se você crê. Mas eu não quero que você só coloque eu creio. O que você crê? Você tem que falar, eu creio que eu vou transbordar, eu vou jorrar longe, eu creio que eu vou impactar a vida de milhares, eu creio que Deus me chamou para coisas grandes, eu creio que Deus me chamou para influenciar uma multidão. Então você não vai responder pequenininho, não. Eu quero que você escreva grandes textos agora. O que é que Deus está colocando no seu coração? O que é que vai multiplicar que Deus tem colocado na sua mão? Eu tenho feito esse convite para você. Oh, Deus. Deixa eu segurar. Senão eu não consigo falar. Vou terminar de falar o que eu ia falar. Eu tenho feito esse convite para você, bora multiplicar. E eu talvez... E eu tava falando pro Senhor, Senhor, que coisa louca. Nunca vi ninguém convidar os outros desse jeito, falar essas coisas. Mas por quê? E acredite, irmãos, eu não tô aqui para mentir para você não, misericórdia. Tô aqui para falar só a verdade do que Deus está colocando no meu coração, do que Deus está falando. E o que Deus falou para mim claramente é que tem muito filho dele que está multiplicando morte. Tem muitos filhos de Deus que estão multiplicando avareza, que estão multiplicando escassez, que estão multiplicando um péssimo testemunho, que estão multiplicando uma identidade quebrada de quem não entendeu as promessas, de quem não conhece o Pai que tem. Tem muitos filhos de Deus que estão multiplicando um estilo de vida de derrotados. E quando o Senhor me chamou aqui para falar para você, bora multiplicar, não é para multiplicar qualquer coisa. Porque tem gente que está multiplicando morte, tem gente que está multiplicando fofoca, tem gente que está multiplicando perseguição, tem gente que está multiplicando angústia, depressão, palavras de morte. Vamos tentar aí. Não, se eu sair da live aqui perde, eu não consigo. Oh, Deus. Voltou ou não voltou, gente? Que resistência, meu Deus.
Deus do céu. Voltou. Oh, Senhor, libera esse negócio. Voltou. Olha isso, irmãos, eu nunca fiz um negócio desse, uma live com tanta resistência. Meu sinal estava 4G, com os 4 pininhos, 5 minutos antes de começar a live. Eu medi a velocidade da internet aqui onde eu tô, deu 240 MB de velocidade. E de repente, o link dedicado, 4G, nada tá prestando. Meu Deus do céu. Tanto que é espiritual isso, Jesus poderoso. Literalmente tá tocando em algo, né? Ai, Jesus, vamos continuar. Alguns estão falando que voltou. Se você não conseguir pegar tudo, depois você vai lá no IGTV e assiste tudo. Agora presta atenção, não estou te convidando para multiplicar qualquer coisa, porque tem muitos filhos de Deus que estão multiplicando o que de pior poderia ser multiplicado por um filho de Deus. E agora eu vou te falar algo tão sério, irmãos. Algo tão sério que eu tenho tanta clareza que Deus não me chamou para fazer, que é multiplicar a centralização do homem. Eu definitivamente não fui chamado por Deus para isso. Para empoderar os homens. Para falar o tanto que você é maravilhoso, o tanto que você é fera, o tanto que você consegue as coisas na força do seu braço. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou fazendo live, eu não estou dando mentoria, eu não estou pregando, eu não estou gastando a minha vida para colocar o homem no centro de coisa nenhuma. Eu estou aqui como um filho de Deus disponível nas mãos dele, para falar para os outros irmãos, para os filhos do mesmo pai, que o Senhor decidiu nos abençoar. Não poderíamos de forma nenhuma obrigá-lo a fazer nenhuma promessa para nós, mas foi ele que veio e prometeu. Agora então, por que não desfrutaríamos de todas as promessas? Por falta apenas de revelação de algo. E aí, se eu tenho entendido o que é, eu não posso me calar, e eu estou aqui para falar. Porque na medida que eu falo e você compreende, você vive. Assim como eu tenho vivido. E eu estou aqui falando para você, eu falei isso antes da aula começar. Não vou entrar em detalhes, não estou aqui para expor nada. Mas eu fui viver um pouco mais disso que eu já tenho vivido. No caminho da honra e da generosidade. Abençoando a quem eu creio que eu devo honra. Semeando na vida de alguém que eu sei que é uma terra fértil. Que eu devo a vida, como diz o outro. Ah, não, você deve a vida só para Jesus. É claro, irmãos, que bobagem. Eu sei que ninguém morreu por mim a não ser Cristo. Mas se Deus colocou alguém na minha vida, que essa pessoa foi uma porta, um canal para liberar unção, para abrir portas, para me abençoar, para me instruir, eu devo sim muito para ele. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 13, versículo 7, pagar a todos o que lhes é devido, a quem tributa, tributa, a quem honra, honra. Então tem pessoas sim a quem a gente deve honra. E eu fui e lancei uma semente, uma oferta de generosidade e de honra na vida dessa pessoa. E eu louvo a Deus pela oportunidade de fazer isso. Mas aí, o que eu quero? Por que eu estou te falando isso? Eu não estou falando para me vangloriar, não. Eu estou falando como um testemunho vivo do que você vai viver. Porque presta atenção, eu não duvido que você já entendeu sobre honra e generosidade e queira fazer. Mas como que você vai fazer se você não está tendo nem para você? Como que você vai pegar, vai olhar na sua conta e vai falar, Senhor, quanto desse valor que está aqui eu vou dar para o fulano para abençoá-lo? Como que você vai fazer isso se não tem nada na sua conta? Como que você vai fazer isso se as suas contas não estão pagas? Ou se você está gastando aí o seu tempo comemorando diante de Deus, porque nesse missão, porque chegou um tempo, irmãos, para o Senhor estar levantando os assuntos que Ele tem levantado, me usando como Ele tem me usado para falar o que eu tenho dito. Ele não faz as coisas por acaso e não faz por ativismo. Para Ele estar fazendo isso, é porque chegou o tempo de uma chave ser virada na sua vida. Da mesma forma que virou na minha, vai virar na sua. Da mesma forma que Deus está fazendo na minha vida, vai fazer na sua. Você precisa apenas crer nisso. E você precisa se posicionar. Irmãos, eu falo na presença de Deus, da presença do Espírito Santo, com temor no meu coração. Eu não estou fazendo nada por causa do dinheiro, Voltou. Pelo menos eu estou mexendo aqui agora. Eu estava travado, agora eu voltei a mexer. Presta atenção. Eu não estou falando o que eu estou falando. Não estou ensinando o que eu estou ensinando. Não estou investindo como eu tenho investido. Eu acho que quem está me acompanhando está vendo que eu tenho investido. Contratei gente para produzir, para fazer arte, vídeo e tudo. Eu não estou fazendo isso
Falo na presença de Deus, irmãos. Coloca aí o seu espírito para averiguar se é verdade ou não. Pergunta para Deus para ele testificar dentro de você se é verdade ou não que eu estou falando. Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Ainda que eu estou ganhando, estou sendo abençoado. Vou abrir amanhã outra mentoria, não tenho dúvida que vai ter um monte de gente dentro, vai ser uma bênção. E por que você está cobrando? Porque quem não paga não valoriza. Deus deixou isso, eu estou livre em relação a isso, estou em paz. Agora presta atenção. Porque na hora que eu recebo um testemunho, irmãos, acontece um negócio tão poderoso dentro de mim. Na hora que alguém vem para falar para mim, olha, aprendi algo, teve um negócio que você falou que, meu Deus, e tal. E essa pessoa começa a viver o que eu estou vivendo, desfrutar das promessas, ou passa de mim e vai além. O que você acha que acontece comigo? Vem um senso de realização tão poderoso que vira um dos combustíveis, que eu vou falar amanhã, dos combustíveis dos vencedores. E um deles é esse, é o testemunho. É essa vida gloriosa de quem sabe que é amado, favorecido, abençoado. Então eu estou aqui para te falar, irmão amado, precioso e querido, chegou o tempo de você acessar a plenitude das promessas de Deus. Irmãos, eu tenho vivido algo tão poderoso, tão precioso, com resposta de todas as promessas, com resposta de todas as orações. Não teve nada, irmãos, na presença de Deus, eu falo isso para você, não tem nada que eu não peça para Deus, que eu não tenha resposta, que eu não tenho portas abertas, que as coisas não estão acontecendo. Mas de novo eu te falo, não tem nada em mim demais, nada. Não é porque eu sou pastor, não estou mais perto de Deus, não tem nada, 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 nada. É só por conta da revelação, mas também por estar nessa posição onde eu olho da unção, da revelação tem me alcançado. Porque quando o pastor Luiz para falar e eu paro para ouvir, meu Deus, algo acontece dentro de mim. Da mesma forma, na hora que o pastor Naor está falando, eu estou vendo agora na mentoria dele, meu Deus, algo acontece dentro de mim. Agora presta atenção, porque estão perguntando aí, né? Como que você faz para honrar quando você não tem condições? Quando não está sobrando? Você sabe, eu vou falar algo para você, sem medo de ser feliz. Quem me conhece vai poder testemunhar. Eu vi que tem alguns irmãos aqui que andam comigo há muitos anos e estão aqui na live. Ontem um deles me mandou mensagem, um irmão me mandou mensagem muito precioso, querido e amado, falando de um dia que ele sabia que eu estava passando por muita dificuldade financeira, com muita escassez, e a gente tinha, né, a gente estava ali na iminência de abrir as inscrições, né, do cursão, CTL, e muitos irmãos que queriam fazer e não podiam porque não tinham recurso. E ali ele falou que ficou chocado, ele mandou um áudio ontem chorando, falando disso para mim, o tanto que ele foi abençoado, que isso mudou a vida dele, porque no meio da reunião, né, ele na época era discipulador, andava comigo, eu tirei meu relógio e falei, ó, eu quero que vende o meu relógio para poder fazer isso. Porque você sabe, isso é você expressar generosidade. Mas a gente espera ser generoso só quando está sobrando. Eu vou te falar algo aqui muito sério. Você honrar e ser generoso do que está sobrando e não vai fazer falta nenhuma, é bênção, mas não acumula glória. Porque que glória tem você fazer um negócio desse? Não vai mudar nada na sua vida? Beleza. Mas quando aquilo faz falta para você, acredite, você toca o trono. Todas as vezes que eu fiz isso, irmãos, eu posso descrever várias aqui. Eu passando por situações de privação, de dificuldade, de ter pouco recurso, mas do pouco que eu tinha, eu separar, priorizar, me posicionar para que chegasse no aniversário de quem eu devo honra, ou numa situação que eu via precisando na obra, ou irmãos perto de mim passando alguma necessidade, eu pegar do que eu tivesse e repartir, investir, semear. O que eu estava fazendo? Eu estava ativando, esse daqui eu nunca vou ganhar de Deus. Eu nunca vou poder zombar de Deus falando eu sou mais generoso do que o Senhor. E aí o que Deus vinha? Vinha e me dava mais. E hoje, irmãos, eu estou falando algo que você precisa apenas crer. Você quer ser abençoado. Então você tem que expandir os níveis de revelação a respeito de honra e generosidade. Mas isso você não vai fazer apenas me ouvindo. Você vai fazer exercendo. Porque você ouvir e falar que entendeu, beleza, não vai mudar nada. Acredite. Só vai ter feito na sua vida com uma atitude prática. Olha, teve um dia, estou contando coisa aqui, eu sei que pode parecer pedante, pode parecer forçação de barra, ficar falando de mim mesmo, mas como diz o outro, vou falar porque é o que eu vivi, a minha vida, eu vou falar dela. Teve um dia que eu juntei um dinheiro e comprei uma geladeira nova para mim.
E quando eu comprei essa geladeira, aquela bonitona de inox, 2 portas, que saía água e gelo na porta e tal, foi uma grande bênção, né, para mim, para minha esposa, meus filhos. E aí logo depois, naquela semana que chegou a geladeira nova na minha casa, eu fui na casa da minha sogra e todo domingo que eu vou comer lá, eu levo refrigerante e sorvete. Todo domingo. E quando eu cheguei lá, eu fui dar para ela guardar, ela falou, não, guarda para mim na geladeira. E eu lembro que na hora que eu cheguei lá, eu peguei, abri a geladeira dela e fui guardar o sorvete na geladeira, não cabia lá. Mas não é porque não cabia, porque estava lotado de carne, de coisas congeladas, não é? Porque tinha uma crosta de gelo em cima, uma crosta de gelo embaixo, e no meio só uma forminha de gelo. Não cabia mais nada lá dentro. E aí o que aconteceu? Na hora Deus falou comigo, olha a geladeira da sua sogra, mas você tem uma geladeira nova, bonitona. A sua não cria parede de gelo, a sua lateral inteira é freezer. Na hora eu falei, olha, eu não posso. Eu juntei dinheiro para comprar a minha, mas eu vou dar uma geladeira nova para minha sogra hoje. Nós almoçamos, botei minha mulher, falei, você pega agora a sua mãe, vai lá no shopping, toma aqui o cartão de crédito, você vai parcelar no máximo de vezes que puder, porque eu não posso hoje. Hoje é ilógico eu fazer isso. Eu vou bagunçar meu orçamento, mas vai e faz, porque nós devemos honra para sua mãe e ela não pode ter algo tão ruim assim. E logo depois fizemos a mesma coisa com a pia dela, com fogão, com cooktop, com móvel planejado e com reforma na casa. Ela foi reformar a casa dela, nós ajudamos. Por quê? Porque eu devo honra, ela é a mãe da minha esposa. Da mesma forma eu faço pela minha mãe, da mesma forma eu faço pelos meus pastores, da mesma forma eu faço com discípulos, com irmãos que estão perto. Por quê? Porque é assim que nós colocamos em prática aquilo que nós queremos. Eu creio que na medida que eu semeio, eu colho uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero transbordar, mas como que eu vou transbordar sem semear? Não faz sentido. Eu creio que de Deus eu nunca vou ganhar. Eu vou ser generoso, eu vou honrar, eu vou abençoar, mas depois vai vir o Senhor e não vai deixar eu ganhar dele, ele vai fazer mais ainda por mim. Porque aquilo que eu semeio, eu colho. Então, na medida que eu faço isso, eu desfruto. Agora, o último exemplo, porque ainda você pode virar para mim, você pode falar, não, mas sua mãe, sua sogra, né? Agora, eu achei que eu ia matar elas do coração, porque na hora que abriu aí a viagem para Israel, Deus falou comigo, falei com a minha esposa, testificou na hora, que eu já tinha resolvido de ir com a minha esposa, e eu falei, mas nós vamos e não vamos sozinho não, nós vamos levar minha mãe e a sua mãe também. E ela, uau, porque literalmente, irmãos, é um negócio assim, é um carro classe A, o que eu vou gastar nisso daí. É muito dinheiro. Eu falei, não, nós vamos. Eu achei que eu ia matar minha mãe e minha sogra. Porque na hora que eu dei a notícia, assim, foi tanta lágrima, tanta emoção, como diz o outro. E toda vez que conversa, elas estão assim, está de graça porque vão para Israel, né? Que uma coisa maravilhosa poder realizar esse sonho delas. Mas aí você pode falar, não, mas sua mãe, sua sogra deve ser uma bênção para vocês, são mesmo. Agora você sabe, o testemunho que eu tenho, que eu creio que é o mais poderoso na minha vida a respeito de honra e generosidade, não tem a ver com merecimento, tem a ver com a posição, que foi quando eu honrei meu pai. Eu vou falar brevemente aqui. Meu pai foi um monstro como um pai. Meu pai saiu de casa, separou da minha mãe, me agredia, me espancava, nunca ajudou em nada, nunca contribuiu para a minha educação, nunca fez festa, nunca me honrou, nunca me ensinou nada. Pelo contrário, meu pai me traumatizou de todas as formas que uma criança poderia ser traumatizada. De apanhar na frente da escola inteira, como um dia ele deu um tapa na minha cara no intervalo, na frente da escola inteira, 1000 alunos. E nesse dia eu caí chorando no chão, imagina o bullying disso depois na escola. Meu pai me bateu, deu caído no chão, ele me chutando. E no meio de tudo isso eu cresci odiando meu pai com todas as minhas forças. Até que eu tive um encontro com Deus. Liberei perdão. E Deus começou a restaurar o nosso relacionamento, não porque ele arrependeu e veio me pedir perdão. Não porque ele de repente virou um pai maravilhoso. Ele era o mesmo. Mas quem mudou tinha sido eu, porque eu tive revelação de que eu deveria honrar meu pai só porque ele era meu pai. Indiferente se ele tinha sido um bom pai ou não para mim. E na medida que eu passei a abençoá-lo, e logo depois eu descobri que ele estava passando necessidade, um monte de coisa, e eu passei a sustentá-lo, depois eu trouxe ele de Goiânia para São Paulo, aluguei um lugar para ele morar, mobilei, montei um negócio para ele, um espetinho na época, e faltava adivinhar o que ele queria. Na medida que eu comecei a fazer isso, acredite, eu fui sendo abençoado e prosperando ainda mais, e tendo cada vez mais condições de fazer pelo meu pai. Até que teve um dia que ele me mandou uma mensagem, falou que precisava muito conversar comigo.
que tinha algo que ele estava com vergonha, que ele queria me pedir, mas que estava envergonhado. E eu lembro que eu falei, não, eu estou indo aí agora. Eu larguei o que eu estava fazendo, eu fui na hora. Por quê? Porque era o meu pai. Mas lembre-se, ele não era um bom pai, ele não era o exemplo de pai, mas ele era o meu pai. E na hora que eu cheguei lá, em março de 2013, eu cheguei para ele, falei, e eu fui no caminho falando, meu pai deve estar precisando de dinheiro, deve ter alguma coisa que ele está querendo, alguma coisa que ele está precisando. Mas seja o que for, eu vou resolver. Eu vou resolver porque é o meu pai. Nem que eu tenha que vender o que tiver que vender, fazer o que tiver que fazer. Só que para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ele falou para mim, olha, ele falou, não estou precisando de nada, filho. A única coisa que eu quero é conhecer esse Deus que você conhece. E ali eu fiquei em estado de choque, eu falei, não, ele não está falando isso não. Demorou a cair a ficha, ele falou, não, eu vejo o que você faz por mim, eu vejo como você trata a sua família, eu vejo como você trata os seus discípulos, que eu ia lá fazer discipulado lá com eles. Eu vejo como você vive, como você é feliz. E eu nunca tive isso, eu quero ter. Naquela semana eu estava tendo um encontro com Deus. Eu falei, pai, que maravilha, olha, vai ter um encontro, eu vou levar o senhor. Ele falou, não, o que você falar para fazer, eu vou fazer. Naquela semana eu levei. Eu levei meu pai no encontro. Ele teve uma experiência com Deus, ele nasceu de novo, ele foi cheio do Espírito, ele teve o nome escrito no livro da vida, ele virou filho de Deus, porque até então ele não era. E naquele mesmo ano, em outubro, ele morreu. De repente estourou uma veia no cérebro dele e ele caiu morto. Teve um AVC hemorrágico. E na hora que eu estava enterrando ele, o Senhor encheu o meu coração de alegria. Por quê? Porque na oportunidade que eu tive, no tempo da minha oportunidade, eu andei no caminho da honra com meu pai. Eu usei o pouco tempo que eu tive, eu pensei que eu teria todos os anos ainda da minha vida com meu pai para eu poder honrar. Mas eu não tive, eu tive poucos meses. Mas esses meses foram vividos no caminho da honra e da generosidade. Mas de tudo que eu fiz por ele, acredite, teve muita coisa que eu fiz, muito dinheiro que eu investi, muita coisa que eu gastei. Com ele foi muita coisa. Só que a experiência mais poderosa foi um dia que ele me pediu dinheiro. Ele chegou para mim e em julho daquele mesmo ano, ele foi para o encontro em março, quando foi em julho, ele me pediu um dinheiro, ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel do espetinho, não deu, eu preciso que você me ajude. E eu estava apertado, eu não estava tendo recurso. Só que você sabe, tinha acontecido algo antes. Meu filho, Felipe, que hoje está com 16 anos, em 2013, então estava com 8 praticamente, ele estava juntando dinheiro para comprar um videogame. E eu falei para ele, olha, eu vou juntar, eu vou te ajudar, nós vamos comprar o videogame. E você sabe, já tinha o dinheiro para comprar o videogame, o Xbox na época, R$1.100. E eu cheguei para ele e falei, filho, é o seguinte, eu sei que você está sonhando com esse videogame, eu sei que a gente juntou esse dinheiro, que seu aniversário está chegando, mas o vovô está precisando. E o vovô é prioridade. Antes de você vem ele. A ele eu devo honra, a você não. Então nós vamos pegar esse dinheiro, nós vamos junto lá no vovô, para dar para ele, para honrar, para abençoar a vida dele. E depois, não vamos duvidar, logo mais Deus vai nos dar o dinheiro e você vai ter o videogame. E eu lembro que eu peguei o meu filho, coloquei o dinheiro no envelope, com a criança de 8 anos no carro, fui até o meu pai, e fiz questão de que o Felipe entregasse o envelope para ele. E na hora que ele foi entregar, ele falou algo tão poderoso, que eu vou morrer com 200 anos, nunca vou esquecer. Ele falou, vovô, o papai falou que o senhor está precisando. E a gente trouxe aqui tudo que nós temos. Aí o senhor fala se isso vai resolver, se vai ser o suficiente, porque se não for, eu e meu pai nós vamos fazer o que precisar para resolver. Porque ali eu estava usando a oportunidade de ensinar para o meu filho o caminho da honra.
Meu pai constrangido, nem queria aceitar. Imagina, não, fica, não, eu vou dar um jeito. Não, 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 nós insistimos, demos o dinheiro e saímos dali. Eu não sabia que poucos meses depois, mais 3 meses depois, o vô dele, né, meu pai, ia morrer e eu não teria outra oportunidade de fazer isso. Naquele dia eu acessei algo, irmãos, acredite. Mas eu coloquei a minha família para acessar junto comigo. O poder de você semear na honra, na generosidade, e que abriu portas para mim. Eu estou desfrutando hoje de coisas que Deus fala comigo. Você está colhendo hoje a semente que você lançou lá em 2013. Esses dias eu ganhei um relógio. Esse relógio aqui que eu estou usando. Esses dias atrás, não lembro. No dia que multiplicou a rede. Me deram esse relógio. Na hora que eu ganhei o relógio, Deus falou para mim, tô te devolvendo, porque 2 anos atrás teve um irmão que foi casar e na hora que ele ia casar ele estava faltando dinheiro e você deu o seu relógio para ele para ajudar no casamento, que era um igualzinho a esse, um Apple Watch. E Deus falou, tô te devolvendo. Só que logo depois, além do relógio, eu ganhei o iPad também. E aí sabe o que é o iPad? É a diferença, para Deus não empatar comigo, entendeu? Porque eu dei o relógio, ganhei o relógio, mas o relógio só, como diz o outro, ia ficar empatado, eu ia poder falar que eu empatei com Deus. Mas de Deus não se zomba, não se ganha. E aí logo depois Deus vem e faz mais. Irmãos, estou falando tudo isso para levar você a meditar, levar você a orar, levar você a gastar tempo, energia, oração, meditação na presença de Deus. Para que você entenda que se você quer viver o estilo de vida de quem prospera, você vai ser alguém que honra e que é generoso. Alguém que abençoa quem está perto de você, que está precisando. Mas aqueles também a quem você deve honra. E você, em nome de Jesus, você vai acessar a partir de agora um nível de prosperidade que você não desfrutou antes na sua vida. Mas que agora você vai tomar posse dela. Que agora você vai acessar e você vai desfrutar. E eu quero terminar orando por você. Reforço, amanhã é o dia que eu vou abrir as inscrições para a mentoria. Se você não quer participar, o único pedido que eu te faço, taca a pedra em mim, não. Apenas não faça a sua inscrição. Mas se você crê que tem algo da parte de Deus que eu possa acrescentar na sua vida e ser bênção por você, para te instruir nessas áreas que eu vou te ensinar, amanhã é o dia de você fazer a sua inscrição. Bora multiplicar. Mas feche seus olhos aí onde você está, deixa eu abençoar você. Pai, no nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, enche agora o nosso coração, a nossa mente e testifica no nosso espírito as verdades da palavra do Senhor a respeito da honra e da generosidade, para que assim a gente venha acessar a colheita que o Senhor quer colocar diante de nós. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e eu vejo pelos olhos da fé que realmente toda mentira do diabo a respeito disso caiu. E agora eles acessarão um novo nível de prosperidade que nunca antes tinham acessado, porque vão honrar e vão ser generosos como também nunca antes já haviam sido. Falo isso e oro por isso em nome de Jesus. Querido, amado e precioso irmãos, vou encerrar para não perder a oportunidade de pôr no IGTV. Só quero te pedir, compartilha com todo mundo que você conhece essa live e as outras lives dos outros dias. Deixa Deus te usar para mudar histórias. Fica na paz, Deus te abençoe, até amanhã às 20 horas. Tamo junto.